Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Estudos Organizacionais. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos discutir o processo de organização. Nas aulas anteriores, nós aprendemos o conceito de administração e vimos que administrar são um conjunto de decisões mais ações que tem 4 funções interligadas e complementares: planejar, organizar, dirigir e controlar. Na aula anterior discutimos um pouco sobre a função planejamento e hoje iremos discutir o processo de organização. Os objetivos da nossa aula de hoje é explicar os princípios e as etapas do processo de organização, definir responsabilidade e autoridade e suas implicações, especialização e hierarquia, amplitude de controle, centralização e descentralização de estruturas organizacionais. E, por fim, descrever um organograma e os seus componentes. Então, vamos iniciar definindo a função organizar. Vimos que planejamento, uma organização, quando está desenvolvendo um processo de planejamento, a função planejamento, ela busca projetar o futuro por meio da visão, de objetivos, ou estrutura um planejamento de curto prazo por meio de cronogramas, horários, orçamentos e outros elementos de planejamento de curto prazo. O processo de organização, uma vez planejado, uma vez definido visão, objetivos e outros elementos de planejamento de curto prazo, chegou o momento do gestor parar e organizar. E a organização consiste, primeiro ponto, definir o trabalho a ser realizado. Eu vou pegar o objetivo e identificar quais são as atividades, quais são os trabalhos que são necessários para que eu alcance esses objetivos propostos na etapa anterior, planejamento. Identifiquei as atividades, aí eu vou chamar a minha equipe e vou dizer de quem é a responsabilidade pela execução de cada tarefa. Quem vai ter a responsabilidade de gerenciar, quem vai ter a responsabilidade de coordenar, quem vai ter a responsabilidade de operar, de fazer, de executar a atividade também na prática. Mas, por enquanto, não é o momento de fazer. É o momento só de definir o trabalho e definir as responsabilidades. Então, nessa etapa também são definidos quais são os recursos que devem ser utilizados para cada atividade de acordo com os critérios que foram previamente estabelecidos. E aonde esses critérios foram previamente estabelecidos? Na etapa, na função anterior, na função planejamento. Então, esse é o conceito da função organização. As principais etapas ou decisões de um processo de organização. Primeiro, o gestor ele precisa pegar os objetivos que foram propostos na função anterior, no planejamento. Então, eu pego esses objetivos, estudo esses objetivos e faço a divisão do trabalho. Posteriormente, eu vou definir responsabilidades e autoridade. A autoridade está diretamente relacionado ao conceito weberiano, no qual ele trabalha 3 elementos constituintes de autoridade. Então, a partir do conceito weberiano, a gente tem uma definição de autoridade. E a autoridade é o empoderamento legítimo que os gestores, que os indivíduos, eles têm no executar, para executar posteriormente as ações, para executar posteriormente a atividade. E, a partir do momento que eu defino a autoridade e as responsabilidades, eu consigo desenhar o que nós denominamos de estrutura organizacional.
a estrutura organizacional, ela vai ter um desenho gráfico que é também conhecido como organograma. E cada organização, de acordo com as suas especificidades, de acordo com o ambiente que ela está inserida, ela vai possuir um tipo de estrutura organizacional, um tipo de organograma diferente. Então, os princípios para uma divisão do trabalho. Analiso os objetivos, identifico o trabalho que é necessário para desenvolver esses objetivos e eu divido esses trabalhos em blocos. Defino as responsabilidades, mas divido esse trabalho em blocos. E, posteriormente, faço a atribuição de tarefas a pessoas e a grupos. Vai depender da organização, vai depender do tamanho, do porte dessa organização. E aqui vamos exemplificar um pouco como é que se dá o processo de divisão do trabalho dentro dessas características. Eu tenho uma proposição de um objetivo e a proposição desse objetivo é pesquisar modelos de administração para 5 tipos de empresas, para 5 empresas distintas. Então, eu vou pegar a turma de vocês e vou dizer, pessoal, vamos fazer um trabalho. E esse trabalho, o objetivo dele é pesquisar modelos de administração em 5 empresas diferentes. Então, vocês vão analisar, vão procurar 5 empresas e vão descrever o modelo de administração que cada uma dessas organizações elas adotam. É uma organização mais mecanicista, taylorista, fordista? É uma organização que tem respeito, que considera os indivíduos, os sujeitos? É uma organização empreendedora? É uma organização de gerenciamento de informação? E isso, quando o professor está fazendo uma divisão de tarefa como essa, ele está gerando um processo de organização. Para quê? Para cumprir o objetivo de uma proposição, de uma suposta, de uma hipotética proposição de atividade para dentro de sala de aula. Então, apresentei o objetivo. Aí, vamos para a divisão do trabalho em blocos. Vocês vão precisar fazer um trabalho de campo, hipoteticamente, e a primeira etapa é ir a campo. Então, a primeira tarefa desse trabalho é eu tenho que ir lá aonde as empresas estão e isso é denominado de campo de pesquisa. Primeiro bloco de tarefa. Segundo, uma pesquisa ela precisa de uma análise e para eu poder analisar eu tenho que realizar uma pesquisa bibliográfica. Eu tenho que fazer um levantamento na literatura e identificar os conceitos e modelos dos tipos de administração, a partir das escolas de administração. E, por fim, o último bloco de trabalho é a redação e o relatório. Dividir o trabalho em blocos. Chegou o momento de definir responsabilidades. Hipoteticamente, o professor Miller chegou para a turma e disse, pessoal, vamos fazer esse trabalho, e esse trabalho é um trabalho constituinte que deve ser constituído por 5 alunos. Então, qual é a parte mais complexa de um trabalho com essas características? Aí o grupo considera que é a pesquisa de campo. Então, vai empregar 3 alunos no esforço de ir às empresas, fazer a entrevista para identificar, classificar os tipos de organização. Um quarto pesquisador, ele vai ficar só na pesquisa bibliográfica e aquele estudante que tem uma maior habilidade de redigir, de sistematizar os conhecimentos, vai ficar como redator. Então, temos o processo de definição de responsabilidades sendo viabilizado de forma prática. A partir do momento que eu estruturo a divisão do trabalho, eu preciso identificar que existem
em todas as organizações algo denominado de hierarquia de controle e amplitude de controle. O primeiro conceito é o conceito de hierarquia. E o que é hierarquia? É definido pela linha de comando. Eu tenho um aluno dentre o grupo que ele se destaca por ser líder. Ele vai ser o coordenador do projeto de pesquisa. Ou o próprio professor pode ser o coordenador do projeto de pesquisa. E, hierarquicamente, subordinado ao coordenador do projeto, eu tenho os pesquisadores de campo, o pesquisador bibliográfico e os analistas ou redatores. O que seria, e isso é a linha de comando. O segundo conceito é amplitude de controle. O que seria essa amplitude de controle? O coordenador, ele precisa controlar abaixo dele quantos sujeitos, quantas caixinhas de tarefas, de atribuições o coordenador ele precisa liderar. São 3. Um grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Então, quanto maior a quantidade de grupos dentro de uma hierarquia, um superior imediato ele precisa coordenar, maior dizemos que é a amplitude de controle. A hierarquia dos gerentes de muitas organizações, elas vão se dividir de acordo com os níveis da organização. Eu tenho um primeiro nível, que é a base da pirâmide organizacional, que é o nível operacional. E quem é que atua em nível operacional? Supervisores de primeira linha, equipes autogeridas que a equipe ela assume a responsabilidade, a autoridade por autogerenciar as atividades. E isso é a hierarquia de uma organização em um primeiro nível, na base da pirâmide. Em um segundo nível, temos os gerentes. E os gerentes, eles estarão no nível tático da organização, no nível gerencial. São gestores de nível intermediário, geralmente o gerente de marketing, o gerente de finanças, o gerente de gestão de pessoas, o gerente de operações, são gerentes das áreas administrativas da empresa ou da organização. E o nível mais elevado da hierarquia é o nível denominado de nível estratégico, geralmente estão distribuídos com os executivos, o dono da empresa, no caso uma empresa de pequeno porte, e esses executivos são o presidente, os diretores, os sócios proprietários ou simplesmente o dono da organização, no caso de empresas de pequeno porte. Então são os 3 principais níveis de hierarquia de uma organização. Temos 2 modelos dentro de estruturas organizacionais, dentro de modelos de organização, 2 principais modelos que eu vou destacar para vocês. O primeiro deles se caracteriza por uma estrutura achatada ou uma estrutura horizontalizada. Ela tem poucos níveis hierárquicos e uma maior amplitude de controle dentro daquele conceito. Quantos níveis hierárquicos terão? Terão os operários, os gerentes de segunda linha e um diretor. 3 níveis hierárquicos. Ou seja, a organização possui poucos chefes e mais subordinados. Tem uma maior amplitude de controle. E isso é denominado de uma estrutura horizontalizada ou uma estrutura achatada. E temos o segundo modelo de estrutura, que é denominado de estrutura aguda, no qual ela possui muitos chefes e poucos subordinados. É uma estrutura denominada de verticalizada,
O poder nesse tipo de estrutura, ele é centralizado em poucos chefes. E tem muitos níveis. Aqui podemos identificar que tem um nível hierárquico, 2, 3, 4, 5 níveis hierárquicos. Ou seja, é denominado de uma estrutura verticalizada, uma estrutura aguda. Maior níveis, uma maior quantidade de níveis hierárquicos. Dentre as estruturas que são mais achatadas, elas têm algumas características de descentralização. Como possui poucos chefes, elas geralmente descentralizam o poder decisório para os subordinados, para as pessoas que constituem a equipe de trabalho. E existem organizações mais verticais, mais agudas, que têm uma estrutura muito centralizada. Por exemplo, uma organização militar, uma organização como a Polícia Militar, que ela tem soldado, cabo, 3 níveis de sargento, 2 níveis de tenente, um capitão, um major, um tenente-coronel, um coronel, um comandante-geral. Muitos níveis hierárquicos. E uma organização que trabalha com gerenciamento do conhecimento, organizações mais inovadoras, elas tendem a ter uma estrutura mais descentralizada. Um exemplo, professor, o Google, e empresas que trabalham, a Microsoft, empresas que trabalham com gerenciamento de conhecimento, elas tendem a ser mais descentralizadas. Startups, empresas iniciantes de alta tecnologia, elas tendem a ter uma estrutura mais descentralizada. Então, qual é a melhor? É a estrutura centralizada ou é as estruturas descentralizadas? Ambas têm vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens da estrutura centralizada, podemos identificar algumas, como uniformidade de processo, facilidade de controle. Aqui no outro slide tem rapidez na comunicação vertical, acesso rápido à informação e reduzida duplicação de esforços. Então, são elementos que apresentam vantagens da estrutura centralizada. Assim como possui também algumas desvantagens, como dependência da hierarquia para tomar decisão. O subordinado, ele não tem autonomia, ele sempre vai estar dependente do chefe imediato para poder tomar algum tipo de decisão. Uniformidade impede competição. Geralmente são empresas que podem se dar o luxo de ter uma estrutura mais centralizada, mas em mercados de pouca competitividade. Geralmente organizações públicas ou organizações privadas que estão em um mercado que tem pouca competitividade. Outras desvantagens: dependência da hierarquia para a avaliação do gerente. O subordinado, geralmente em estruturas descentralizadas, eles não têm a permissão para fazer avaliação de gerentes, desestimula a criatividade e gera ineficiência no uso dos recursos. Em relação às vantagens aí das estruturas descentralizadas, estruturas mais enxutas, estruturas no qual as pessoas são empoderadas, temos competição positiva entre as unidades de negócios. Geralmente essas unidades de negócio, elas são constituídas por grupos multidisciplinares e existem vários grupos com vários tipos de projeto e esses grupos eles têm autonomia. E de forma positiva geram competição entre eles para desenvolver
melhores projetos, projetos mais criativos, projetos mais rentáveis, que gerem inovação e, consequentemente, vantagem competitiva para a empresa. Criatividade na busca de soluções. A partir do momento que eu empodero os indivíduos da minha equipe, eu estou gerando um ambiente criativo dentro da organização. Agilidade no processo de tomada de decisão, porque não precisa subir muito, a vários níveis. O próprio funcionário tem um poder, dentro de alguns limites, de exercer o processo de tomada de decisão. Dependência da hierarquia, tenho gerentes autônomos e responsáveis por suas decisões. E, finalmente, facilidade para avaliar gerentes. São poucos gestores e a equipe ela é empoderada. Mas, em contrapartida, temos algumas desvantagens. Dentre as desvantagens, a primeira, a organização ela pode ter uma perda de uniformidade. A partir do momento que eu tenho equipes autogeridas, projetos isolados, que têm uma pouca autoridade de linha, pode gerar perda de uniformidade para a organização. Tendência ao desperdício e à duplicação. Muitas vezes o empoderamento de uma equipe autogerida para desenvolver determinados tipos de projetos, se não tiver uma boa coordenação, pode gerar desperdício de tarefa, desperdício de tempo e, acima de tudo, desperdício de recursos financeiros e materiais. Outra desvantagem, comunicação dispersa, pode gerar comunicação dispersa, dificuldade de localizar quem são os responsáveis e, por fim, dificuldade de controle e avaliação. As organizações que adotam uma estrutura descentralizada, ela tem que ter uma base informacional bem robusta para gerar, para compensar essas dificuldades de controle que organizações com esse tipo de estrutura podem vir a ter. Então, temos aqui um modelo básico de organograma e o seu significado. O que é um organograma? É a representação gráfica da estrutura organizacional. Ele vai apresentar autoridade e hierarquia, que é chamado cadeia de comando ou linha de comando, e eu tenho a linha de comunicação também. E todas as caixinhas são denominadas de unidade de trabalho, cargos ou departamentos. Então, isso aqui é denominado de estrutura organizacional ou organograma. Para eu ter um organograma, eu tenho que identificar os objetivos da minha organização, identificar as características da minha organização, definir quais são os trabalhos, as atividades para atingir todos os objetivos, dividir essas tarefas, essas atividades em unidade de trabalho, definir autoridade e hierarquia e como é que se dá o processo de estruturação de linha de comando. Temos outros dois tipos de estrutura organizacional, de organograma, que é uma estrutura de linha e uma estrutura que utiliza linha e staff. O que é que temos? A estrutura de linha, ela vai ter relações de interferência entre chefes e subordinados. Eu tenho o gerente, ele tem os seus subordinados e eles têm um processo de comunicação direta. A estrutura que utiliza uma organização de linha e o staff, ou assessoria, e staff é essa relação aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, nessa cor um pouco mais clara, que representa uma assessoria, um assessoramento ao chefe imediato. Vamos pegar aqui uma canetinha para vocês tentarem identificar.
como é que isso, de forma prática, funciona. Então, aqui eu tenho o staff. E esse staff, ele assessora diretamente o gerente, o dono da empresa. Geralmente se dá em organizações que precisam ter uma assessoria jurídica, ter uma assessoria contábil, que é uma assessoria especializada que auxilia o processo de tomada de decisão. Mas não existe uma relação de subordinação como existe entre o diretor, o chefe, a autoridade hierárquica e os seus subordinados. Aqui eu faço uma análise técnica e presto um relatório, e quem é que decide? O dono da organização, o diretor da organização, que está se utilizando dessa assessoria. Então, quando as organizações elas têm esse modelo aqui, dizemos que a organização ela tem uma estrutura de linha e assessoria ou staff. Temos, a partir da centralização ou de uma estrutura mais orgânica, mais de atribuições, de empoderamento dos funcionários, temos dois modelos de organização. Organizações mais mecanicistas, e quando eu falo mecanicista, eu me reporto ao modelo taylorista, fordista, e organizações mais orgânicas, que estão inseridas em um ambiente mais aberto, como organizações que foram desenvolvidas a partir da teoria de sistemas, a partir da abordagem sistêmica das organizações. Organizações que são ambientes abertos, que têm um ambiente interno e esse ambiente interno recebe influências do ambiente externo e gera uma maior dinâmica. Então, as organizações mecanicistas, elas têm muitos elementos da burocracia weberiana, muito dos elementos dos controles tayloristas fordistas. São organizações mais hierarquizadas, burocráticas, especializadas e adequadas às condições de ambientes mais estáveis, com poucas mudanças. Geralmente, organizações públicas, elas tendem a ter uma estrutura mais mecanicista. Por quê? Porque o ambiente em qual elas estão inseridos exige pouca mudança. Organizações mais orgânicas são ênfase nas pessoas. Por quê? Porque essas estruturas entendem as pessoas como detentores de capital intelectual. São capital humano e detêm o capital intelectual. E o negócio dessa empresa é trabalhar esse capital intelectual a partir de ideias, de inovações, de novas soluções criativas, da identificação e atendimento das necessidades específicas dos clientes. São organizações flexíveis, com uma definição contínua de tarefas e um organograma com poucos níveis hierárquicos e um maior empoderamento das pessoas. Então, é adequado para ambientes mais competitivos. Organizações como o Google, como a Apple, startups que estão atuando no segmento de base tecnológica, elas tendem a apresentar uma estrutura mais orgânica, no qual as pessoas são pagas para pensar, para trazer novas ideias, trazer novas soluções. Enquanto uma organização mais mecanicista segue a linha de comando, segue a hierarquia, segue o que está estabelecido nos normativos, na burocracia da organização. Relações entre as variáveis situacionais e a estrutura organizacional. O que seria isso? A estrutura organizacional, ela nasce a partir dos objetivos, mas os objetivos organizacionais, eles nascem
a partir de uma análise do ambiente, ou seja, o ambiente organizacional, o ambiente empresarial, as pessoas, a tecnologia, a estratégia influenciam a definição da estrutura. Como é que se caracteriza essa influência do ambiente? O ambiente ele pode ser dinâmico, vai exigir uma estrutura mais orgânica, ou um ambiente mais estável, que permite à organização ter uma estrutura mais mecanicista. Então, para cada tipo de ambiente, existe uma estrutura adequada. Ou seja, motivo pelo qual existem várias modelagens de estrutura. Tecnologia, como é que ela influencia? Natureza da atividade e o uso de conhecimento influencia na estrutura. A capacidade da organização implantar uma base tecnológica, sistemas para o exercício do controle. A estratégia, ela é limitada pela estrutura e a estrutura é um meio para com que as estratégias elas sejam postas em práticas. E por fim, o fator humano, como eu já tenho apresentado para vocês, as pessoas elas são detentoras do capital intelectual, ou seja, quanto maior nível de formação, quanto mais a capital intelectual a organização trabalha e exige nível de formação dessas pessoas, mais a estrutura ela tende a ser orgânica. Quanto menos organizações trabalham muito com o que é denominado nos livros de administração como nível operacional ou chão de fábrica, mais rigidez de estrutura, mais centralização, essa organização ela tende a ter como modelagem estrutural. Então, as características das pessoas influenciam a estrutura que pode ser eficaz, que pode focar na busca para atender e cumprir os objetivos organizacionais. E, finalmente, a relação entre ambiente e estrutura. Ambientes mais estáveis, eu tenho uma menor necessidade de diferenciação. São modelos mecanicistas. E ambientes complexos e mais dinâmicos, maior a necessidade de integração, mais orgânico essa organização vai ter. E o que é que vai definir se a estrutura é eficaz ou não? A capacidade que o gestor tem de analisar o ambiente e identificar qual é o modelo de estrutura mais adequada, considerando todos os elementos da análise organizacional e principalmente os objetivos que estão postos e definidos para a organização. Estamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos. Fica para vocês aqui as referências e em breve estaremos nos encontrando em mais uma videoaula. Leiam o material texto proposto e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.